Por estes campos caminhei, corri e cavalguei. Nas grandes ondas verdes do Pampa, semeadas de bravura, desejos e sonhos. Das névoas do amanhecer, no rigor das intempéries, como um cielo ao revés. Meu suor molhou a terra e aqui se criou. No sul de um continente, surgiu uma nação de força com identidade forjada pela natureza. Para fortalecer o que ela tem de melhor, a união. Congresso Nação Pampa, dias 16, 17 e 18 de dezembro. Uma oportunidade para conhecer o Pampa como você nunca viu. Neste momento em que ninguém sabe as respostas e as perguntas batem à porta, temos apenas uma certeza: precisamos cuidar da nossa casa, desenhar nosso futuro. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa. E nela, a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções personalizadas em crédito, ampliando serviços nos canais digitais e levando mais segurança para clientes e funcionários. Afinal, cuidar bem da nossa casa e de quem vive nela é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Agora sim, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Mais uma vez estamos juntos para a continuação da programação do Nação Pampa. É importante citar que este evento ele é desenvolvido através do apoio e da realização do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Uruguaiana, Via Pampa, produtora cultural, a CESFAB, a Câmara de Serviços da Fronteira, a Bezier Filmes e também o Sábado Feira. O apoio institucional também da Associação Rural de Uruguaiana, Sindicato Rural de Uruguaiana, também da Jachetopa Fundação, da ABTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, da Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana e tendo como pano de fundo também, como patrocinador master, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Dando continuidade aos trabalhos do Nação Pampa, primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa, hoje à tarde, contamos com a presença ilustre dos nossos convidados desde a capital do estado. Até vou confirmar com eles onde eles estão agora, nesse momento, até porque eles representam aqui o Instituto Anchietano da Unicinos, Universidade Vale do Unicinos, São Leopoldo. São Leopoldo. Estão em São Leopoldo, então, confirmando, então. Vamos à apresentação dos nossos convidados de hoje. Seja bem-vindo à Uruguaiana, mesmo que de forma virtual, nesse momento de pandemia, mas fazendo as coisas acontecerem, continuar acontecendo. Professor, doutor Jairo Rod, seja bem-vindo à Uruguaiana mais uma vez. Muito obrigado. Também conosco o professor doutor Marcos Vinícius Beber, ele que é pesquisador e integra também
o Instituto Anchetano Unicinos. Professor Marcos Vinícius, muito bem-vindo à Uruguaiana. Obrigado, é sempre um prazer estar de volta à Uruguaiana, uma cidade muito bonita, uma terra muito gostosa, né? Bom estar aí ainda que virtualmente. Também conosco o mestre Suliano Ferraço, pesquisador e integrante também do Instituto Anchetano da Unicinos. Suliano, seja bem-vindo à Uruguaiana. É um prazer aí, agradeço a oportunidade, né? Bom estar em Uruguaiana de novo, né? Esperamos que em breve estaremos aí no presencial. Importante citar aqui, eu faço o reforço, antes de iniciarmos essa conversa que está sendo transmitida e acompanhada por uma grande gama de professores da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação do município de Uruguaiana, e também através da rede estadual, pela coordenadoria, pela 10ª Coordenadoria Regional de Educação, a 10ª CRE, através da Secretaria Estadual de Educação. E eu falava, antes de iniciarmos a transmissão dessa live, através do primeiro congresso que estamos transmitindo desde ontem, é de que o grupo, ele conhece, e muito bem conhece, através das pesquisas que vem desenvolvendo, a região aqui de Uruguaiana. E citava, e era um questionamento que eu tinha, da última vez que eles estiveram em Uruguaiana, que foi no início de 2020, inclusive os 3 que estão conosco hoje, estavam em um mesmo evento em que eu participava do clube comercial e que versava a respeito de turismo. E naquele momento, turismo linkado ao item que é importantíssimo hoje, que é a questão do empreendedorismo. Que não adianta tu ter possibilidades de turismo se tu não transformá-lo em algo que possa ser utilizado por outras pessoas que venham a conhecer. E naquele então, era janeiro, era muito quente em Uruguaiana, como está sendo hoje, nós tínhamos a presença do Grupo Anchetano em Uruguaiana fazendo uma pesquisa muito grande, parte dessa pesquisa que há muito tempo eles vêm desenvolvendo. Então, em nome da cidade, da comunidade uruguaiana, quero agradecer de forma completa esse interesse, essa participação e principalmente, professores, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo em Uruguaiana em prol da nossa história, a favor de a gente como uruguaianense, como fronteiriço, como integrantes da Nação Pampa, nos conhecermos de uma forma mais aprofundada. E vocês dão essa contribuição de uma forma, assim, enorme e importante para todos nós. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Everaldo. E, antes de mais nada, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, né? De volta à Uruguaiana, como o professor Marcos colocou, né? Mesmo que de forma virtual, em função de, especialmente, poder dar um retorno para a comunidade, né? Daquilo que nós, ao longo aí de 4 anos, estivemos fazendo, transitando pelas ruas, né? Não só da zona urbana, mas também e especialmente do interior do município, né? Meio que intrusos, né? Numa região que nós não conhecíamos ainda, né? A fim de fazer, então, uma pesquisa que, de alguma maneira, pudesse trazer, né? Não só numa escala mais ampla de conhecimento sobre um determinado momento da história do Rio Grande do sul do Brasil, ou do Cone Sul, mas também da própria história local, né? Da própria história de Uruguaiana. Então, com isso, a gente tem a grande satisfação de apresentar aqui alguns resultados, né, da nossa pesquisa desenvolvida aí, né, com relação a aquilo que quase praticamente todos vocês já conhecem, ouviram falar, a Estância da Redução Jesuítica de Japeju. Né? Só antes de passar a apresentação, ela é muito visual, na verdade, né? Que o que nós queremos
bastante aqui é reforçar esse aspecto da visualidade de determinados locais aí do município, que tem uma relação, né, com a existência desta grande estância de Japejú, né, e, ao mesmo tempo, trazer subsídios, né, para o próprio desenvolvimento local e regional a partir, né, do turismo cultural. Né? Mas isso nós vamos conversando à medida que nós vamos também desenvolvendo a apresentação. Mas uma coisa é importante ressaltar, tá? Esse trabalho é um trabalho feito a muitas mãos. Tá? Então, nós estamos aqui, professor Marcos, professor Suliano e eu, trazendo, na verdade, o resultado de uma pesquisa em que muitos outros colaboraram. Tá? E eu falo aí especialmente de dois uruguaianenses, né, num primeiro momento, José Afonso de Vargas, que, na verdade, deu o start para que essa pesquisa pudesse acontecer e se aprofundar, porque ele já, alguns anos atrás, aqui na Unicinos, desenvolveu sua dissertação de mestrado, cujo tema era a Estância Santiago, que eu acho que todos vocês aí, locais, conhecem, né? A Estância Santiago e o Poço do Aferidor. Então, a partir dali, a partir dessa pesquisa que o José Afonso fez, né, se desenvolveu um trabalho mais denso, mais amplo, buscando, então, conhecer outros pontos, outros locais dentro do município que tivessem uma relação com essa grande estância de Japejú, a redução de Japejú, né, no lado direito do Rio Uruguai, território argentino, mas a estância, em grande parte do seu território, aqui no lado esquerdo, né, especialmente no município de Uruguaiana. E, mais recentemente, também vinculado como pesquisador do projeto, Dagoberto Clos, professor Dagoberto, que eu acho que todos também conhecem, que nos auxiliou bastante nos últimos 2 anos, pelo seu vasto conhecimento da história local, e também do seu vasto conhecimento de todos os rincões de Uruguaiana. Não havia local em que ele não conhecesse, e foi nosso guia, né, também para muitos desses locais, e além de conhecer os lugares, conhecia também as pessoas. Então, além do seu conhecimento sobre a história, também esse aspecto foi fundamental. Então, sem o auxílio do José Afonso de Vargas, sem o auxílio do Dagoberto Clos, 2 nativos, 2 uruguaianenses, esse trabalho não teria sido possível e nós não estaríamos aqui agora contando um pouquinho para vocês. E tudo isso foi coordenado a partir de uma figura que eu imagino que muitos também conheçam, especialmente aqueles que estão nos ouvindo, que trabalham, né, e que pesquisam a história missioneira e a história da Companhia de Jesus, que é o professor Padre Pedro Inácio Schmitz, um jesuíta aqui da Unicinos, que seria meio que redundante, né, colocar tudo que ele representa em termos de pesquisa, especialmente na área da arqueologia, mas aqui no caso, né, ressaltando esse vasto conhecimento que ele tem com relação à história da Companhia de Jesus e à história missioneira. Então, ele dirigiu os trabalhos. Nós, Suliano, Marcos e eu, quase sempre estávamos em campo, mas quem dirigia os trabalhos e coordenou os trabalhos foi efetivamente o Padre Pedro Inácio Schmitz, junto conosco. Então, é só para ressaltar que é um trabalho que não se faz sozinho, é um trabalho que se faz com muitas mãos. E a gente espera, então, que essa apresentação, esse pequeno excerto, né, dessa nossa pesquisa de 4 anos, e a gente espera que dure ainda muito mais, né, que a gente possa retornar aí muito mais vezes para a Uruguaiana para dar continuidade a essa pesquisa, tem esse retorno, que esse retorno para vocês, para a comunidade uruguaianense, seja válido. Eu só quero lembrar, então, a gente quase sempre deixa os agradecimentos para o final, mas às vezes acaba esquecendo, então já
Quero também agradecer, né, muito pela oportunidade de estar aqui, né, pelo convite que foi feito através da Nilza, e com isso também agradecer nomeio aí o prefeito Rony, mas nomeando o prefeito Rony, também nomeio, né, todas as pessoas que, ligadas à prefeitura, nos acolheram em todos esses anos que nós já passamos, geralmente mês de janeiro e, eventualmente, o mês de julho, né, ou alguns dias no mês de julho nessa cidade tão acolhedora, né? E também, obviamente, aos proprietários das instâncias, que vocês vão ver depois na apresentação, aos funcionários dessas instâncias, que também sempre nos acolheram de braços abertos. Tá? Então, esse trabalho, na verdade, é dedicado a vocês todos aí de Uruguaiana. Não sei se o Marcos ou o Suliano querem comentar alguma coisa antes de começar a apresentar. Não, acho que só reforçar, Jairo, esse agradecimento, né, a todas as pessoas que você já nomeou, todas as entidades que você já nomeou, tá, e da importância desse trabalho. Para nós é uma importância acadêmica, mas para vocês é uma importância da própria história de Uruguaiana. Né, remetendo àquela palestra que o Everaldo comentava no início, da onde ele lembrava da gente, né, da possibilidade da gente transformar, né, e era tônica da palestra, né, a experiência, né, que o turista vem para a Uruguaiana para ter experiências. E a gente vai contar um pouco, acho que, dessa nossa experiência que a gente foi construindo ao longo desse projeto, né, e de como isso permite que Uruguaiana, além do seu potencial histórico com esse patrimônio que ela tem, também possa, para além do patrimônio histórico, para além do seu valor histórico, não só para o Rio Grande do Sul, mas para toda a ocupação dessa porção do continente latino-americano, do próprio bioma Pampa, né, possa também fornecer uma importância econômica, outras alternativas de sustentabilidade, outras alternativas econômicas para a cidade. Tá? Eu acho que isso são coisas importantes da gente não deixar de salientar. Tá. Juliano. Então, acho que é importante, né, a gente lembrar dos espaços que a gente esteve visitando, né, as instâncias como um todo lá, né, o fato da gente, em muitos momentos, ir com o Dagoberto, né, nos facilitou muito o trabalho, né, porque tinha um contato, né, já com o pessoal, seja proprietário, seja funcionários. Então, eu acho que muito obrigado, muito especial a essas pessoas, né, porque além deles nos possibilitarem ir até lá e poder fazer o nosso trabalho, de certa maneira são as pessoas também, essas mesmas, que zelam por esse patrimônio, né, e o nosso esforço aqui conjunto com o trabalho agora já estruturado, né, é mostrar, né, para todo mundo de uma maneira geral, né, o rico patrimônio, né, que Uruguaiana possui, né? Ele tem muita história, né? Ele tem construções muito bonitas, muito lindas, né? São espaços que têm um potencial turístico muito expressivo, né? Então, eu acho que a nossa apresentação aqui, que vai ser feita aqui na sequência, né? O foco é mostrar, né, todo esse potencial, né, dessa experiência que pode render muitos frutos, principalmente no turismo, né, para fazer esse conhecimento chegar ao maior número de pessoas possíveis, né, e que isso se reflita, né, em uma forma do município, né, ter um atrativo a mais, né, porque os espaços estão lá. A gente precisa agora começar a pensar em explorá-los, né, de uma forma de mostrar e contar essa história. Então, acho que bem importante a gente ressaltar isso, né? Eu acho que era o que eu tinha assim para complementar ali na fala dos colegas aí, né? Eu acho que agora vamos para a apresentação, né? Certo, obrigado, Suliano, obrigado, Marcos. Eu vou subir, vocês nos dão licença, então, eu vou subir a apresentação, tá? Nós vamos desaparecer, né? As nossas caras bonitas vão desaparecer da apresentação, mas vai aparecer algo muito mais bonito aqui, né? Que é esse patrimônio
cultural e histórico de Uruguaiana, tá? Que é o que nós queremos ressaltar. Eu vou pedir aos meus colegas me dizerem se estão enxergando, como eu não enxergo vocês aí da assistência. Né? Eu vejo tranquilo, Jairo. Tá certo. Muito obrigado. Espero, então, que todos estejam enxergando e ouvindo. Tá? Alta qualidade, professor. O pessoal que está acompanhando em casa através das redes sociais, a gente está transmitindo através do YouTube do Nação Pampa e também através do Facebook da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, a imagem está perfeita. Muito obrigado. Então, o título do nosso trabalho, da nossa apresentação, é A Grande Estância de Japeju, o Patrimônio Cultural Missioneiro de Uruguaiana. Então, esse trabalho, como nós já colocamos antes, foi desenvolvido, né, a partir do Instituto Anchetano de Pesquisas, que está vinculado, está ligado à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, aqui em São Leopoldo. Né? E ali aparece já um link, se quiserem copiar, né? Depois a gente pode deixar no chat também, né? Que é o link da página da internet do Instituto Anchetano, onde vocês também vão ter acesso, a quem se interessar vai ter acesso ao trabalho que foi publicado agora no mês de julho desse ano, sobre esses resultados da pesquisa até então. Tá? Além de conhecer também, através da página, um pouco mais do nosso trabalho. Então, eu começo um pouco com uma rápida história missioneira, colocando que as reduções jesuíticas, né, que foram aqui, né, nessa região, exclusivamente feitas com indígenas Guarani, né, foram instaladas a partir de 1610 na Bacia do Prata. Então, durante as primeiras décadas de estabelecimento desse tipo de missão, que é a missão por redução, né, essas reduções se apoiaram no sistema econômico nativo, ou seja, a partir de uma economia indígena, né, baseada no cultivo de plantas domesticadas. Eu cito aí, né, o milho, a mandioca, a batata, entre tantas outras, né, a caça e a pesca. Só que esse tipo de economia, esse tipo de sistema econômico, com o crescimento das missões, então se mostrou cada vez menos adequado para o resultante aumento populacional dentro dessas estruturas. Né? E a fim de sanar esse problema, então, tão logo foi possível, o gado foi introduzido, trazido das vacarias e estâncias espanholas, especialmente da região de Corrientes e Entre Rios, né? Aqui o lado argentino e uruguaio, gado que era mantido, então, junto aos povoados e, de certa forma, puderam manter uma relativa constância alimentar, justamente para essa população que crescia nessas reduções. A partir de 1670, foi encontrada uma fonte regular de abastecimento de carne, especialmente a partir do que ficou conhecido como Vacaria do Mar, né, na região centro-sul do atual Uruguai. Então, ela se formou a partir dos pequenos rebanhos que acabaram sendo abandonados pelas reduções do TAP, quando as frentes bandeirantistas começam a descer a partir de São Paulo, né, e realizar todo aquele movimento de desorganização das reduções. É dentro desse cenário, né, complexo e de grande movimentação que é fundada, então, a redução de Japeju, no ano de 1627, situada na margem ocidental do Rio Uruguai, ou seja, na margem direita do Rio Uruguai,
em território argentino, quase em frente à desembocadura do rio Ibicuí. E a estância que se formou, então, para o abastecimento dessa redução, Japeju, e também acabou abastecendo outras reduções, se situava na margem oposta, ou seja, na margem esquerda do rio Uruguai, abrangendo, então, praticamente todo o território atual de Uruguaiana e os territórios vizinhos mais ao sul, como Quaraí, e estendendo-se até a República Oriental do Uruguai. Então, essa estância, que servia de base econômica para Japeju e outras, cada redução tinha a sua própria estância, mas Japeju, como era muito grande, tinha uma grande quantidade de animais, também acabou abastecendo outras frentes missioneiras. Então, esse território é um território imenso. E nós começamos essa pesquisa justamente a partir daquilo que já se conhecia um pouco na margem esquerda do rio Uruguai, que era justamente aquilo que, na dissertação do José Afonso de Vargas, veio a ficar a ser trabalhado, mas que já é conhecido de vocês aí na região, que é a Estância Santiago e o posto do Aferidor. Aqui é só para lembrar, eu tinha comentado antes que essa apresentação é muito visual, nós queremos que vocês enxerguem, que vejam esse potencial histórico, cultural, patrimonial e econômico também da região, começando aí pela própria redução de Japeju, que hoje, você sabe que quem conheceu e conhece ali, não se tem muito hoje de pé, para se ver, mas esse é o plano geral, então, do que era a redução de Japeju, quando na sua íntegra. Nesse segundo slide aparecem dois mapas, o mapa da esquerda de vocês, é o mapa das estâncias, a distribuição das estâncias, ligadas às reduções do TAP, sendo que a maior estância aparece ali num tom de roxo um pouco esmaecido, a maior estância era a estância, então, de Japeju, relacionada à redução de Japeju. E no outro mapa, um pouco maior, ao lado aparecem, então, os limites aproximados, que nós buscamos através daquilo que já havia sido estudado por outros pesquisadores anteriormente, e a partir de cartografia histórica. Então, os limites dessa estância, colocando ali, ou ressaltando ali, 3 pontos mais importantes, 2 deles estudados agora nessa apresentação que nós vamos fazer, então, que seriam postos dessa grande estância, que é a Estância Santiago, o que seria a Estância São José, que vocês conhecem aí como a Queimada, ou Casa Queimada, e em território uruguaio, São José Novo, próximo à confluência do rio Arapey com o rio Uruguai. Nós começamos, então, pelas primeiras a serem estudadas e mais conhecidas, que é o Posto do Aferidor e a Estância Santiago. Em 1657, essa redução, que foi Japeju, criou, no rincão produzido entre os rios Ibicuí e Uruguai, o primeiro posto de reunião de gado, que se chamou Estância Santiago. Em 1690, ela contava, e isso aparece na documentação da época, em torno de 70.436 vacas, ou gado bovino, a gente pode colocar assim. Então, a maior parte trazida da vacaria do mar, essa vacaria que se estabeleceu ali no centro-sul do Uruguai, a partir do qual acabou abastecendo várias estâncias de várias reduções do TAP. A Estância Santiago permaneceu nesse local até em torno de 1701, início do século XVIII, quando então ela foi relativamente abandonada e foi absorvida por uma nova sede, que foi chamada Estância São José,
que ficava, então, na bacia do rio Quaraí, ou seja, um pouco mais ao sul de onde está hoje os remanescentes da Estância Santiago. Não dá para entender a Estância Santiago independentemente de um complexo um pouco maior, que se compõe, então, de duas partes. O posto de administração, à margem do rio Uruguai, em frente à redução, que é chamado justamente posto do aferidor, a partir do qual, então, o gado da estância atravessava o rio e abastecia a redução de Japeju. Esse prédio está bastante bem conservado e continua sendo ocupado. Existe lá um proprietário que mora justamente no prédio do posto do aferidor. E a estrutura de criação de gado, com as ruínas de uma casa, de 3 currais e 3 potreiros, é o que hoje nós chamamos de Estância Santiago, que fica um pouco mais a leste do posto aferidor. Aqui são algumas fotografias que nós trouxemos para vocês. Essa aqui é uma fotografia, então, que mostra o posto do aferidor, como nós encontramos hoje. É claro que houveram, ao longo do tempo, ele tem sido ocupado constantemente. É claro que houveram algumas mudanças, desde o século XVII para cá, obviamente, mas a essência, especialmente a essência arquitetônica, permanece. Então, aqui é uma vista da fronte da principal construção do posto aferidor. Aqui é um detalhe da parte dos fundos, está um pouco menos mexida, um pouco mais bem preservada, com exceção, obviamente, do telhado, que foi recolocado por telhas Brasilite, mas, como eu disse, a essência arquitetônica permanece. Eu quero colocar assim também, começo a comentar, mas professor Marcos, professor Suliano, a qualquer momento, obviamente, podem e devem interferir. Tudo bem, professor. À vontade. Deixa eu só aproveitar e comentar uma coisinha rápida, Jairo. Alguns podem achar que, poxa, não estão preservando as estruturas, elas estão sendo modificadas. Isso, por outro lado, mostra como esses espaços estão, na verdade, sendo constantemente utilizados pelas diferentes gerações de habitantes desses locais. Quer dizer, essa relação que a gente encontra na cultura e na história de Uruguaiana, esse perfil que a gente vê pela música, pelos seus festivais, a Califórnia, que teve mais uma edição esse ano, retomou sua tradição, mostra essa relação muito próxima com a sua história e com o seu espaço, mantendo esses espaços e adaptando eles às suas necessidades contemporâneas. Eu acho que isso é uma questão, acho que bastante importante para a gente ressaltar. Exatamente, Não estão abandonados, na verdade. Não estão abandonados. Passam por um processo constante de ressignificação. Nós, hoje, em 2020, não estamos mais lidando com um posto da estância, mas o espaço é o mesmo, ressignificado. Então, isso é muito importante, ou seja, é uma maneira da população, ao longo do tempo, dizer, olha, nós estamos aqui, de alguma maneira, preservando e consolidando essa história de longa duração. Aqui é um outro... Oi, pode falar. E dizendo, isso é nosso. Exatamente. Porque o fato, assim, da gente ter essa ocupação de uma estrutura construída há tanto tempo e ela sendo ocupada, inclusive, até hoje, Então, isso é uma forma de preservação desse patrimônio, E as pessoas ali, muitas vezes, elas não conhecem exatamente a história desse local que elas moram. Então, aí entra o nosso papel, A gente vai tentar, então, levar essa história, ao conhecimento deles também, Então, eu acho que é importante, porque isso é o que acaba, muitas vezes, assegurando, a preservação desse patrimônio histórico aí, Exato. Bom, esse, então, é o posto do aferidor,
junto ao Passo do Aferidor, e aqui, então, a alguns quilômetros, um pouco mais a leste do posto Aferidor, vocês conseguem enxergar no mapa aqui, aparece, então, a Estância Santiago, tá? Que é a sede, então, desse posto, dessa grande estância de Japeju. Tá? Aqui o mapa mostra mais ou menos a distribuição, né, de diferentes áreas dentro da Estância Santiago, né, como áreas construídas, né, e também as áreas de potreiro, que geralmente são aqui delimitadas por acidentes naturais ou então por valas e cercas de pedra. Né. A gente vai ver alguns detalhes nos próximos slides. Aqui um detalhe de uma área construída, ou do que restou, então, de uma área construída. Tá? Aqui a taipa, é uma grande área retangular, com algumas divisões, tá, internas, que estão associadas, então, à área de ocupação efetiva, humana, tá, das pessoas que administravam esse posto. Quando ele fala em pessoas que administravam, a gente tem que lembrar aqui que eram, essencialmente, indígenas Guarani. Obviamente, havia uma circulação de padres também, tá? Mas, de uma maneira geral, eram os indígenas Guarani que a eles ficava a cargo da lida com o gado. Aqui alguns detalhes, aqui é o detalhe de uma mureta, então, de alvenaria de pedra. Não há evidências aqui de uso de argamassa, nem nada, é a pedra sobre pedra, e muitas vezes, então, os espaços vazios eram embrechados, tendo que colocar as pequenas pedras para tapar esses espaços vazios. Vocês vão poder ver isso em outras imagens também, de outros locais mais adiante. Aqui é um mapa que mostra os currais, que estão próximos àquela área que eu mostrei anteriormente, que é a área de ocupação, moradia. Os currais também cercados aqui. Aqui são currais produzidos, né, com taipa de pedra, e depois tem os currais, ou os potreiros abertos. Aqui algum detalhe de um desses currais, um curral circular, onde aparece aqui parte dessa taipa de pedra. Aqui um outro detalhe também, aqui um detalhe de um dos currais retangulares, e havia uma espécie de padrão que depois nós vamos encontrar em outros postos de distância, como, por exemplo, na Queimada, onde essas cercas de pedra eram feitas com pedras maiores nas laterais, e na parte central, ou preenchidas com pedras menores, ou então, talvez, né, isso a documentação da época menciona, que eram feitas paliçadas, ou seja, na parte interna eram colocadas, então, estacas, né, postes de madeira, obviamente troncos de árvores, né, para cercar. Portanto, havia uma pequena murada, né, com pedras maiores na parte interna e a parte externa, e a parte central, então, preenchida ou por pedras menores ou por uma espécie de paliçada de troncos. A partir colocar assim, do abandono da Estância Santiago, no início do século XVIII, se cria, então, mais ao sul, já dentro da bacia do rio Quaraí, mas ainda dentro do território de Uruguaiana, uma outra estância, que é a Estância São José, cuja documentação dá como início das suas atividades o ano de 1701. Então, em 1701 foi criada a Estância São José, que acaba absorvendo aquilo que era a Estância Santiago antes. Existem uma série de informações também documentais de que nessa época houveram... Isso foi uma coisa recorrente, mas que nessa mesma época da fundação da Estância São José, houveram vários ataques de índios minuano.
né, ou diários, né, ou minuanos, né, que destruíram a estância, queimaram a sua igreja. Né, normalmente havia uma capela junto, né, a essas estâncias, e onde houve também morte de vários guaranis que estavam ali, né, cuidando, que era a mão de obra, né, humana que lidava efetivamente na estância. Tá? Por que se coloca essa questão? Porque a estância São José, tá, ela aparentemente né, o casco dessa estância é aquilo que vocês aí conhecem como a queimada, ou casa queimada. Tá? Então existe, nós vamos mostrar agora, né, tanto uma parte de lida mais direta com gado, com potreiros e com currais de pedra também, e também uma parte, digamos assim, administrativa, que é aquela que fica ali à beira da BR-290, né, justamente no local chamada Casa Queimada. Ou seja, parece haver, né, uma certa tradição, né, uma memória, uma tradição oral, uma memória, né, desse episódio, né, do ataque de índios minuanos nessa época, com a relação que se faz com a Casa Queimada. Enfim, é algo que nós estamos aventando, né, ser possível. Então, em 1702, essa estância, depois desse ataque, foi refundada, né, e tinha como limite norte, então, o rio Ibicuí, oeste, o rio Uruguai, ao sul, o rio Queguai, e a leste, o rio Ibirapuitã e Taquarembó. Se delimitou novamente, né, a estância de Japeju, tendo como sede esse local que é a estância São José. Aqui é uma fotografia a partir de uma imagem do Google Earth, né, onde nós conseguimos delimitar, então, na nossa pesquisa, diferentes áreas de manejo de gado nessa área. Né. Nós estamos vendo que tem vários potreiros, né, todos eles também cercados, hoje, claro, em ruínas, né, são só remanescentes de taipas de pedra, né, 3 currais, 2 currais retangulares unidos, um grande curral circular, que é bem típico também, né, nessas estâncias missioneiras, né, uma área de ocupação, de habitação, provavelmente das pessoas, né, dos indígenas que faziam o trabalho dentro dessa área de manejo de gado, e uma outra área aqui que possivelmente seria uma área de horta, né, uma área de cultivo para abastecimento justamente de alimentos vegetais desses moradores dessa área. Né. Mostro então agora algumas imagens. Inclusive aqui aparecem 2 locais com pedreiras, aparece ali o local de onde foram mineradas, foram retiradas as pedras para fazer as construções e fazer as cercas e taipas que aparecem aqui. Vejo que é uma área bastante grande, de ocupação. Aqui é o que se vê hoje, aqui é a área mais central, a área onde aparecem vestígios, então, de estruturas de ocupação humana, ou seja, onde os trabalhadores, os funcionários, né, os Guarani que cuidavam da estância, moravam. Aqui um pedaço ainda de uma parede em pé, onde mostra, então, os blocos de rocha, com os quais eram minerados no próprio local, e aqui, então, erguendo as paredes. Né? E aqui um pouquinho mais de perto, né? Se vocês prestarem atenção, não sei se conseguem enxergar, mas aparece uma série de marcas de riscos, né, que são as marcas de talha ou talhadeira, né, que foram usadas para esculpir as pedras que vão formar, então, as construções. E no meio, então, né, nos espaços vazios, aparece o embrechamento, então, ou seja, pedaços menores de pedra, então, fazendo a função de tapar, né, essas áreas que ficam abertas entre os blocos maiores. Jairo, tu me permite só fazer um Claro. pequeno comentário? Acho que é importante a gente perceber
tá? E o pessoal já conseguiu ver várias dessas estruturas, que o que chama atenção é o investimento, né, de mão de obra, né, para construir uma parede com esse nível de acabamento. Né? Então, isso começa a nos fazer pensar, né, porque tu não faz isso simplesmente, olha, eu vou fazer uma parede dessas, isso precisa um trabalho coordenado, isso precisa um nível de organização, um nível de gestão para construir essas estruturas, né, desta forma. Então, aquela ideia, né, que os índios não tinham capacidade, não conseguiam, eram primitivos, né, elas ficam num segundo plano nesse momento, quando a gente vê o investimento de mão de obra, o investimento de trabalho organizado para construir estruturas dessa magnitude com esse nível de acabamento. Né? Hoje, fazer uma obra dessas já é complexo e já é dispendioso, né? E contando com todos os recursos que nós temos, tá? Em termos de veículos, máquinas e equipamentos. Imaginem a construção dessas estruturas sem esses equipamentos. Quer dizer, o principal equipamento que eles tinham era cavalo e boi para puxar essas pedras, né? E a força humana para organizar, acabar, colocar. Né? Quer dizer, é um investimento de trabalho, é um investimento humano, né? Que é extremamente considerável, né? Se a gente pensar isso há cerca de 300 anos atrás. Exatamente. E são coisas que são feitas justamente para durar. Para durar. Para durar. Tanto que estão sendo utilizadas, né? Algumas delas são, inclusive, utilizadas ainda hoje. Intensivamente. Aqui uma imagem, essa imagem não ficou muito boa, transposta aqui para o PowerPoint, tá? Mas é uma imagem de parte dos currais retangulares, são 2 currais então, retangulares que estão unidos e que acabam dando, então, né, tendo saída para o campo aberto. Né? Ou por um lado para o campo aberto, por outro lado para um curral ou um potreiro bem maior, que também existem evidências de ter sido cercado por uma grande, extensa taipa de pedra. E aqui uma imagem do curral circular. Então, ressaltando de novo, né, o alto grau, né, de trabalho envolvido, de organização, né, envolvida para construção de obras como essas. Tem, Jairo, acho que vale a pena destacar um pouquinho a questão do tamanho. Por exemplo, esse curral circular aí, ele tem cerca de 80 metros de diâmetro, né? Exato. E as paredes ali, que a gente vê as taipas, né, elas chegam a ter em torno de 1,70 m de altura, né? E em torno de 1,40 m aqui de largura em média, né? Então são construções bem grandes, né? Que demandam, a gente acredita, né? Demanda muita mão de obra, né? Então acho que não é meia dúzia de pessoas que construíam isso, acho que era um número muito maior, né? Acho que era isso para acrescentar aí, professor. Eu coloquei essa imagem, né, que ressalto que o Suliano colocou, né? Aqui é um trecho, né, do muro do curral circular, né? E lembrando também daquilo que eu havia comentado antes, lá quando nós estávamos vendo a Estância Santiago, aqui uma outra forma, né, então a forma também padrão, que é o de preenchimento, ou seja, os blocos de pedra maiores na parte interna, que está à esquerda, e na parte externa da taipa, e o preenchimento interno, então, de blocos menores, essa largura aqui, né, quase 2 metros de largura, né? Então, um trabalho bastante considerável que está aí nessa região ali da Queimada. E aí, falando da Queimada, mais ao sul, de onde estão essas estruturas aí de manejo de gado, né, com os currais, está, então, aquilo que vocês aí da região conhecem muito bem, né, chamada Queimada, ou Casa Queimada, né, que também está sendo utilizada até os dias de hoje. Né, nas várias vezes que fomos lá, sempre o proprietário se mostrou sempre muito solícito, né, em nos receber nas nossas pesquisas. Aqui é uma visão geral, então, né? É claro que também houve um processo de modificação ao longo do tempo,
mas a essência também, o essencial, né, das construções missionescas permanecem ali. Né? O que se fez quase sempre foi um aumento dessas estruturas, né? Com outras matérias-primas, claro. Né? Aqui aquela imagem que, quando se passa pela BR-290, né, a gente enxerga, né, as 3 construções. Aqui isso, legal. Não, ótimo, ótimo. Vejo a importância, né, desse patrimônio. Só um pouquinho, não sei se não estamos com um problema técnico. Oi? Por quê? Everaldo? Não, é que eu vi cair fora o Everaldo e caiu fora. Não, eu vi que ele saiu ali, Marcos, né? Eu vi que ele saiu ali agora há pouco. Né? E no lugar ali entrou o vídeo que divulga o evento. Ah, agora eu não sei. Para a tua apresentação. Quem sabe eu tiro ela de novo, descompartilho e... Não, eu acho que não foi tu, acho que é um problema lá da transmissão deles. Vamos ver isso. Eu vou descompartilhar. Estamos vendo a tua tela, Jair. Hã? Vendo a tua tela. Ah, pois é. Não tem nada para esconder ali. Pois é, como é que a gente vai saber agora se está indo ou não está? Vamos seguir então. Aí, de repente... Estão enxergando de novo? Sim, estamos vendo. Sim. Continua. O pessoal que está assistindo, desculpa, viu, pela interrupção, é que nós achamos que pudesse ter havido algum problema na transmissão, por isso nós paramos um pouco. Oi, tá? Afonso. Mas vamos continuar. Oi. Tá? Aqui um outro detalhe, então, também, da Casa Queimada, né, ou seria, então, o posto, a parte administrativa da Estância São José,
Em primeiro plano ali, a parte frontal de uma outra estrutura, semelhante àquelas mais do fundo, aquelas outras duas, mas que já não resta praticamente mais nada a não ser essa pequena parte aí do frontispício. E justamente aí se imagina que tenha sido a capela desse posto da estância. E que teria, por sua vez, então, em algum momento sido queimada, né, naqueles ataques realizados por índios da nação minuana. Alô, Jairo? Oi? Oi, desculpe eu retornar recém agora. É que a gente teve um probleminha técnico aqui de internet Sim. E agora conseguimos reconectar. Certo. Desde quando será que o pessoal ficou sem ver? No máximo 10 minutos antes. Desde o posto da queimada. O Afonso me passou agora pelo WhatsApp. Exato. Mais para frente. Na BR, na instância da... tá, naquela da BR, tá. Isso. Aqui. Tá. Exato. Então, já estamos no ar de novo, Geraldo? Estamos no ar de novo, pode continuar. Então, tá. Então, a gente pede, então, desculpa a todos, né, por essa interrupção. Faz parte, né, isso acontece. Né? Ainda mais quando temos uma intensa audiência, né? Olha só, coisa boa. Ótimo saber disso. O mundo virtual tem dessas coisas. Isso. Então, retomando aqui, né, nessa parte da Estância São José, essa área aqui, né, se soma àquela outra área que foi mostrada antes, que é a área de estruturas de manejo do gado, lá com os currais, o curral circular, os currais retangulares, os potreiros, etc., né? Que é essa que fica às margens da BR-290, que seria também uma espécie de uma área, vamos dizer assim, administrativa, né, dessa Estância São José, ou conhecida como da Queimada também aí localmente. Tá? Então aqui eu mostro essa imagem, que é aquela imagem que se vê, que se tem a partir ali da BR, tá? Com as 3 estruturas. E assim, lá como nós vimos com o Passo do Aferidor, né, elas também vêm sendo utilizadas permanentemente, né, reutilizadas e ressignificadas. Portanto, é claro que, né, existem algumas modificações, né, aqui no sentido mais de acréscimos àquilo que já existia originalmente, né, mas a essência arquitetônica permanece a mesma. Né? Aqui, por exemplo, essa estrutura, essa casa, né, é a casa mais bem preservada, talvez, aí das 3, né, que aparecem nesse local. Ela tem aqui na primeira parte, essa parte mais da frente, toda aquela arquitetura de pedra, como nós vimos ali para a parte de manejo, lá para os currais, como o curral circular, que eu havia mostrado antes, né? Mas para trás aparece um aumento de um outro momento, né, feito numa tijoleta maciça de barro, mas de produção bem artesanal, né, e mais para trás ainda aparece, então, o tijolo de 6 furos, aparece o uso de madeira, né, construções de madeira, etc. Mostrando que, sim, essas estruturas são reocupadas, são ressignificadas, são modificadas conforme a necessidade dos moradores que vem ocupando essas áreas, mas sem modificar a integridade da sua estrutura original missioneira. Isso é muito importante ressaltar, não está sendo destruído. Ao contrário, mesmo com esses acréscimos e modificações, estão sendo, sim, preservados. Aqui uma outra imagem também, das 3 estruturas ligadas à Estância São José, ou Queimada, e essa bem da frente, em primeiro plano, nós só temos essa fachada da frente da estrutura, o restante, né, para trás e para os lados,
já não existe mais nada, ficou preservado então só a fachada, né, como aparece aqui, né, e se acredita que essa tenha sido a capela, né, que acompanha então esses postos, né, quase sempre junto a esses postos, ou a parte administrativa desses postos, havia uma pequena, ou vocês vão ver depois também, uma grande capela, né, já que, mesmo que os Guarani que ficavam responsáveis pela administração, havia também um controle, né, e uma presença eventual, às vezes até relativamente constante, de padres jesuítas também passando por esses postos, né, e eventualmente residindo durante um tempo nesses postos, e tendo então, né, em função do seu trabalho religioso, o seu espaço específico, que são as capelas. Né. Talvez seja essa, né, a capela que tenha dado, quem sabe, não se encontrou evidências, né, muito claras, numa das estruturas, aquela do meio um pouquinho, talvez seja, mas é algo que tem que se estudar mais, né, evidência, então, de fogo. Se relaciona, então, com aquela ideia da queima desse local a partir dos ataques, né, dos Minuano no passado, quando elas estavam ainda ativas. Bom, essas duas instâncias que nós vimos, que foi a instância Santiago e a instância São José, ou Queimada, né, se relacionam, estão bem mais diretamente relacionadas a essa grande instância de Japeju, ao grande espaço da instância de Japeju. Né? Mas não são só essas instâncias que aparecem, né, na região de Uruguaiana, que contém ou que mantém estruturas relacionadas a esse período missioneiro jesuítico. Né? Uma das instâncias bem conhecidas, né, é a instância São Sebastião, que, na verdade, também tem uma história muito rica, que não se resume apenas, né, ao período missioneiro, né, mas ela vem se constituindo ao longo do tempo também, né, já que também por ali, né, passa um pouco a história do Império Brasileiro, né, especialmente lembrando da passagem, né, do imperador pela região, e vem se constituindo num ponto, né, numa instância, num ponto de manejo de gado muito importante também nos dias de hoje. Então, a instância de São Sebastião, ela está localizada no alto curso do Arroio Ibirocai, né, que é um afluente da margem esquerda do rio Ibicuí, a cerca de 8 quilômetros ao norte da BR-290, ou seja, quem vem, né, de Alegrete para Uruguaiana, a partir de um certo momento, à direita, 8 quilômetros à direita, tem uma entrada. Então, ali está localizada a Estância São Sebastião, e ela está a apenas 800 metros do que é conhecido antigo Caminho Real. O Caminho Real é um caminho, né, que foi constituído no período ainda da organização das missões e das vacarias, como aquela vacaria do mar, né, que ligava o Uruguai e as vacarias lá no território uruguaio às reduções aqui da parte do atual Rio Grande do Sul. Né? Então, existem algumas evidências desse caminho, depois a gente mostra algumas nessa parte, nessa área aí, né, que seguiria até Japeju. Né? Então, esse é o Caminho Real, e depois se desmembrava em direção leste, né, em direção provavelmente às outras reduções, como São Miguel, enfim. Né? Então, algumas dessas construções da Estância São Sebastião mantêm elementos significativos de um período mais recente da história missioneira. Né? Enquanto que Santiago e a Queimada, ou São José, representam um primeiro momento de estabelecimento dessas instâncias nesse lado de cá do Rio Uruguai. Né? São Sebastião, pela sua expressão, especialmente arquitetônica, né, representa um momento um pouco posterior, mas ainda dentro da história missioneira. Né? E
talvez até ligado, né, a todo aquele movimento de revitalização das missões a partir de arquitetos italianos, né, jesuítas italianos, como os irmãos Brasanelli e Primoli, que ficaram conhecidos, né, especialmente pela construção da igreja de São Miguel. Tá? Então, talvez aí em Uruguaiana e uma parte da Estância São Sebastião, né, possa, não estás dizendo aqui que foram os irmãos Brasanelli ou Primoli que fizeram, que construíram, mas dentro, né, desse movimento de renovação das reduções da arquitetura missioneira, né, ligado, né, a esses arquitetos jesuítas italianos. Né? Então, essas construções missioneiras de São Sebastião refletem essas inovações e, com isso, se distinguem daquelas que estudamos na Santiago, né, no Aferidor e na Queimada. Existem pequenas diferenças em termos arquitetônicos. Tudo indica que se trata da sede de uma estância importante e origina a pergunta de se tratar uma continuidade da Estância São José, aquela que nós vimos anteriormente, tá? Então, cujo primeiro caso teria sido aquele da Queimada. Tá? Isso é uma hipótese, tá? Não sabemos exatamente, tá? Mas sim, esse local certamente teve uma grande importância dentro desse movimento da formação da grande estância de Japeju. Tá? Então, aqui algumas imagens, né, da parte da frente da estância, aqui, lembro também que, posteriormente, o caminho real, né, é esse caminho colonial das missões, mas logo depois ele também vai se confundir, especialmente nesse trecho, com o chamado caminho do imperador, aquele que eu havia mencionado, né, da passagem do imperador Dom Pedro II em direção à tomada de Uruguaiana. Tá? Então, aqui aparece justamente as chamadas palmeiras imperiais, talvez marcando, né, esse momento aí da história. É uma história posterior à história jesuítica, mas não menos importante. Esse é um plano muito geral, né, um mapa muito geral das diferentes estruturas da estância. Também aparece aqui várias fases de construção, até as fases mais recentes, aqui está sendo construído mais recentemente, mais contemporaneamente, tá? E onde estão inclusas todas a arquitetura, né, não só missioneira, mas também imperial, do século XIX, especialmente. Aqui é uma vista aérea da parte central da estância São Sebastião. Essa parte central, estão vendo aqui, ela é toda fechada, ela foi sendo feita também aos poucos, tá? A gente consegue perceber isso através, né, das próprias diferenças, né, no padrão arquitetônico. Tá? Então, houve o primeiro momento de construção, depois um segundo, um terceiro e até um quarto momento. Mas, no fim, ela é toda fechada, dando uma ideia também daquelas típicas construções hispânicas, né, ou espanholas, tá? Com a área central, aqui o espaço pátio central, e também um aljibe, ou um poço de abastecimento, que aparece bem no meio, num ponto aqui dessa área central. Aqui é uma outra área ao lado daquela que eu mostrei antes, que foi também um pouco modificada, ou seja, alguns acréscimos foram feitos, mas que não descaracterizou, de fato, né, a arquitetura missioneira, e que nós interpretamos como tendo sido, e na verdade faz parte da própria tradição oral, né, a própria memória local, né, de considerar isso aqui como uma igreja, né, na verdade uma capela. Lembro que eu havia comentado que em todos esses postos, né, havia uma tendência em haver uma capela. Aqui é um espaço bem maior, né, mas aqui essa entrada, na verdade, ela se repete, né? Essa mesma fachada que nós temos aqui, que aqui nós estamos nos fundos, né? Na parte dos fundos dessa construção, se repete na parte da frente, exatamente igual, com duas janelas laterais e esse arco, esse pórtico em arco romano, né? Da entrada. Então, tanto por aqui como por lá, e ao longo das paredes laterais, uma série também de aberturas, janelas e portas originais, então indicando que
é bem possível realmente que seja aí um espaço religioso, portanto, uma capela ou uma igreja ainda lá preservada. Hoje foi revitalizado na forma de um galpão, né, para maquinário da estância, mas, como eu falei, não descaracterizou, de fato, né, o padrão arquitetônico missioneiro. Aqui um detalhe, né, desse arco romano, que seria, né, a área de acesso a essa capela. Né? Podem ver detalhes também da construção. Né? É uma construção também semelhante daquelas que nós vimos antes, né? Ou seja, pedra sobre pedra, com embrechamento, ou seja, alvenaria de pedra, né? Cantaria, mas, vamos dizer assim, com um grau de refinamento maior do que aquele que aparece na Estância Santiago e daquele que aparece na Estância São José, ou na Queimada. Tá? O que, então, estaria indicando para nós um momento também mais específico do padrão de construção de obras missioneiras, né, da arquitetura missioneira. Aqui é uma outra área, tá? Também em alvenaria de pedra, também com um alto grau de refinamento, tá? Especialmente na lavra da pedra. Tá? Nós enxergamos aqui também os cortes feitos com a talhadeira, tudo, mas há um grau de refinamento maior também. Aqui os arcos romanos também, né, como se fossem arcos um pouco mais rebaixados que aquele que eu mostrei anteriormente. Claro que algumas modificações, aqui uma janela basculante, mas no local onde havia sido uma janela original. Tá? Depois existe toda uma parte aqui que foi um acréscimo, se percebe muito bem, né? A emenda, vamos dizer assim, uma parte que foi um acréscimo em algum momento, tá? Posterior. A construção original ela vai até um pedaço aqui, tá? Que a gente está aqui, de certa forma, também ligando a residência do padre. Aqui, no caso, essa instância poderia ser uma instância mais importante no período missioneiro, em que havia um padre ou um irmão jesuíta, né, que permanecesse de maneira mais, vamos dizer assim, assídua, mais permanente. Né? Então, teria sua residência própria, seu local próprio, com a sua cela, etc. Aqui um outro detalhe dessa mesma área, dessa mesma construção. Aqui em primeiro plano, a parte que foi acrescida, né? A partir dessa parte original aqui. Tá? Para olhos assim que não estão mais muito acostumados, parece ser a mesma coisa, uma continuidade. Na verdade, em termos de precisão arquitetônica, ela é um pouquinho inferior a essa parte mais de trás ali da imagem. Aqui só um detalhe de uma das janelas dessa mesma estrutura, que fica nos fundos dessa estrutura, para ter uma ideia. Desculpe, aqui é uma das janelas laterais daquela igreja, né, que eu havia mostrado. Mostrando, então, os blocos de pedra, o embrechamento, como nós vimos nas outras estruturas lá de Santiago e São José, mas com um grau de refinamento bem maior, uma regularidade muito maior, né, na produção desses grandes blocos, especialmente. Aqui a forma, né, de colocar a janela, as guias aqui, né, tanto inferior como superior. Né. Claro que provavelmente a madeira não é a madeira original. Né. Muito provavelmente ela foi modificada ao longo do tempo. E aqui uma construção típica do modelo arquitetônico luso-brasileiro, né? Já estamos falando aí possivelmente século XIX, né? Talvez ainda final do XVIII, mas possivelmente XIX, né? Onde tem toda uma arquitetura muito diferente daquela arquitetura missioneira que nós vimos antes, né? Mas ela faz parte do fechamento daquela grande área, né, retangular, onde tem, que eu tinha mostrado lá antes, nos primeiros slides, com aquela praça, aquela área central com um poço.
de abastecimento de água. Então, isso aqui é um momento posterior, tá? Mas também significativo dentro da história de ocupação desse local e, obviamente, dentro da história de ocupação da região. Tá? Inclusive, tem toda a relação aqui, né, com justamente a passagem, né, do imperador, né, o caminho real, né, que ali nessa região se confunde com o caminho do imperador, passam a cerca de 800 metros aqui da estância. Né, e toda a história de que o Dom Pedro teria parado aqui, né, acho que almoçado, não me recordo muito bem, né, mas ele esteve na estância, né, São Sebastião. Eu só não me recordo agora, se alguém puder ajudar, se ele pernoitou aqui ou só fez uma refeição, descansou. Não, o que o professor Jairo, o que o pessoal lá muito comenta ali, né, que é uma coisa bem recorrente, todas as vezes que a gente foi, essa conversa ela sempre vinha, foi que o imperador almoçou ali, inclusive deixou a sua assinatura em uma mesa. Isso. E teria pernoitado na Casa Branca, né? Na Casa Branca. Vamos falar um pouquinho mais adiante. Isso. Mas, por favor, também, historiadores, Igor Afonso está por aí também, né? Podem dar uma contribuição depois no chat. Jairo, eu acho que nós já temos que tocar, nós já estamos quase estourando o tempo. Então vamos lá, rapidinho, está terminando. Tá? Aqui é só uma visão do curral circular que acompanha essa estância, tá? Também em Taipa, e próximo dali a Estância Libertadora, né? Em torno de 6,5 km da São Sebastião, já quase, né, na beira do Arroio Birocai. Aqui um plano, né, das diferentes estruturas dessa Estância Libertadora, que tem muitos elementos em comum com a São Sebastião. Mostro rapidamente algumas imagens. Também da mesma forma, né, ela tem sido sistematicamente ocupada e, obviamente, também existem, né, todo um processo dentro desse processo de ocupação, um processo também de novas construções, de novas etapas construtivas. Mas aqui aparece especialmente a etapa, vamos dizer assim, jesuítica, né? De novo, né, aquele mesmo arco romano que aparecia lá na São Sebastião. Aqui são outros detalhes. Também ela é cercada, né, forma um retângulo cercado com uma praça, uma área central, tá, fechada ao meio. Aqui alguns outros detalhes. Aqui aparece muito bem também, né, a alvenaria de pedra, que é a cantaria, né, a colocação dos blocos. Bom, alguns detalhes aqui também mostram a forma de retirada dos blocos dos seus canteiros, né, de onde eles foram, das pedreiras onde foram retiradas. Um detalhe aqui, um pouco diferente daquela janela que nós vimos antes, né? Aqui o arco aqui foi feito, né, com tijoleta, em contraste com a parede de pedra, né? Não sabe exatamente se foi feito a posteriori, né, ou não, mas enfim, tenta imitar, né, o arco romano, mas ao invés de usar pedra, usando a tijoleta. Aqui é só para lembrar, né, nós estamos aí próximo ao Passo dos Moura, né, no Arroio Birocai, que é o passo propriamente dito, fica bem próximo aí à Estância Libertadora. Né. Aqui ao longo da estrada, né, que sai do Passo dos Moura e vai em direção à Uruguaiana, à cidade, ao centro urbano, em vários pontos, aí aparecem, então, resquícios, né, de lajes ou de pedras que eram colocadas para assentar a estrada, tanto na parte horizontal como na lateral para demarcar, né, a estrada. Lembra que, né, tanto aqui o caminho, né, o caminho real, como depois o caminho do imperador. Ou seja, por aqui o imperador Dom Pedro passou. Tá? Então, essa estância de São Sebastião como Libertador estão dentro desse conceito, tá? Mas elas mostram
uma espécie de uma redefinição, né, daquelas instâncias anteriores, né, algo que foi bem mais consolidado, ou seja, talvez num momento em que essa instância, ou a grande instância de Japeyú, tenha alcançado aí um auge, né, econômico, de importância econômica, não só para a redução de Japeyú, mas talvez até para as outras reduções aqui do TAP. Eu vou passar mais rapidamente esses textos. Né? E existem aí outros locais, né, que também são muito importantes, né, e que a gente quer continuar, então, nossa pesquisa, né, não só como desdobramento de outros locais que podem ser instâncias, mas também outras áreas de importância histórica, por exemplo, Santana Velha, né, aqui a Guarda de Santana Velha, a Estância Serrilhada, mais próxima à Estância Santiago. Tem muito ainda, por aí nós só passamos, né, só olhamos, não se fez nenhum estudo aprofundado, e também, né, dentro desse contexto de continuidade histórica, né, a própria Casa Branca. Né. Alguns detalhes. Então, resumindo, e para ir fechando a apresentação, né, nós temos aí um rico patrimônio histórico e cultural, né, e arquitetônico que pode ser bastante bem aproveitado, né, pelo município. Começando, obviamente que não está em Uruguaiana, né, mas a partir da redução de Japeyú, então, né, o posto do aferidor, a própria Estância Santiago, que já é mais conhecida de vocês, a Casa Queimada, ou Estância São José, Estância São Sebastião, a Libertadora, Santana Velha, Serrilhada e Casa Branca. Já dá um belo de um roteiro turístico-cultural. Tá? Dá para passar aí um bom tempo aí, né, circulando por essas áreas, estabelecendo aí uma rota turística ligada, né, a esse roteiro das missões, ou um roteiro histórico, missioneiro, enfim, como quiserem. Tá? Então, só algumas referências, né? Claro que muitas mais, no texto original, que está disponibilizado naquele site que foi mencionado lá no início da apresentação, do Instituto Nichetano, né? Vocês encontram um texto, um livrinho, né, com o texto completo das pesquisas, que foi lançado em julho, e com isso a gente encerra, então, já com o tempo estourado, a gente pede desculpa. Tá? Não sei se o Marcos e o Juliano querem colocar alguma coisa, mas não, muito obrigado. Não, acho que é importante só ressaltar essa riqueza dessa área e desse patrimônio. Né? E ressaltar que esse, na verdade, é um trabalho que está começando. Tá? Nós não realizamos nenhuma intervenção arqueológica nessas áreas, né? Foi basicamente trabalho de levantamento e trabalho de identificação, mapeamento, documentação fotográfica, documentação gráfica. Não chegamos a fazer nenhum tipo de uma intervenção mais importante nas áreas, né? Até porque muitas das hipóteses que a gente está levantando, para a gente poder mapear isso melhor, vai precisar esse tipo de intervenção. Então, isso, nesse momento, né, os trabalhos ainda não estão encaminhados, até pelas restrições que a gente vive. Então, é um trabalho introdutório que a gente tem na região, né, e já deu bastante resultados muito interessantes. É uma área muito rica, tanto do ponto de vista histórico, do ponto de vista arqueológico, né, e é um trabalho que ele vem sempre sendo realizado a partir, como qualquer trabalho em arqueologia, de uma equipe interdisciplinar. A nossa equipe é uma equipe interdisciplinar, envolve aí biólogos, geólogos, historiadores, arqueólogos, né, que tem na arqueologia o seu ponto em comum. Né, e que tem muito ainda para crescer esse trabalho e tem muito a contribuir como experiência, como possibilidade para a comunidade de Uruguaiana. Acho que o Jairo comentou no final, esse roteiro, né, serve como várias possibilidades, e aí cabe
a comunidade desenvolver essas propostas, né? A gente fornece aí elementos históricos que podem ser, então, apropriados, né, como roteiros turísticos, roteiros ambientais, roteiros ecológicos, roteiros históricos, enfim, né? As possibilidades são várias e podem criar várias experiências. Bom, quero agradecer a comunidade por toda a receptividade até aqui, né, e está sempre à disposição aí, tá, para a gente seguir essa experiência maravilhosa que é trabalhar em Uruguaiana. Primeiro, eu gostaria, né, de agradecer, acho que é um momento bacana, assim, que a gente pode mostrar um pouco do trabalho, né. Como o Jairo começou lá no início, né, ressaltou bem lá, né, vou falar mais um pouquinho de novo, acho que para reforçar é importante, né. Esse é um trabalho de uma equipe, como o Marcos também colocou, né, uma equipe multidisciplinar, né. Ele é construído a várias mãos, né. Hoje a gente tem aqui parte da equipe trazendo boa parte do trabalho que foi feito aí, né. E eu acho que a gente consegue entregar um pouquinho, né, mostrar, né, um pouco do nosso trabalho para a comunidade de um modo geral, tem um alcance maior. Então, né, novamente eu vou agradecer aqui a oportunidade, né, e a gente fica aí, a equipe toda, né, fica aí à disposição aí, se alguém precisar, sentir necessidade, enfim, conversar, né, tirar dúvidas e tudo mais. Agradeço aí. Eu não sei se temos algum tempo, né, ainda, se tem alguma questão aí, Everaldo, se há tempo primeiro, né, a gente não quer também atrapalhar o andamento do evento, tá? Mas estamos à disposição. Seguinte, eu estou aqui com a página do YouTube, que estamos utilizando para a transmissão. Temos várias intervenções, até se fosse citar todas as intervenções, obviamente nós não teríamos tempo, mas eu quero ressaltar aqui, professores, de que a participação ela foi bastante consistente, tanto de professores das redes aqui do município, quanto fora de Uruguaiana. Tivemos muitas participações através do chat, com as pessoas se identificando e dizendo de onde estavam, inclusive aí ressaltando a participação de entes tanto da Argentina como do Uruguai. Só para vocês terem uma noção a respeito do que foi colocado em relação à análise que vocês trouxeram de informações, me chama a atenção algumas das intervenções que eu passo a citar agora. A Marisete Pinto, ela diz assim: o alto grau de conhecimento empírico cultural, de conhecimento das pessoas que construíram, de fato, essas obras é muito importante. A Mabel Artigas, excelente documentação, bastante observada. A Marisete volta a dizer: o historiador Dagoberto Alvim já tinha ressaltado dessas construções há anos atrás. Então, isso equivale a dizer, na análise geral do contexto, de que as pessoas que participaram, os integrantes dessa cadeia de participantes do processo da palestra, ela faz com que a gente tenha a ciência de que quem está participando realmente tem o interesse de estar conosco, tem conhecimento em relação a todo o assunto debatido e, principalmente, tem dado uma contribuição através do seu conhecimento pela temática proposta por vocês três. Então, eu gostaria já, passando a palavra para o nosso idealizador, Ricardo Duarte, para que, em nome do Congresso, ele possa também, através da sua participação, agradecer aqui presencialmente, direto do estúdio, onde está sendo gerado o primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa, para que, em nome dos organizadores, agradeça
a participação de vocês. Ricardo Duarte, por favor. Das descobertas no nosso interior gaúcho, e principalmente aqui em Uruguaiana, por essa magnífica explanação que hoje, né, através desse meio e com a intenção desse congresso de valorizar essas nossas descobertas e as de vocês, né, dá oportunidade a que muito mais pessoas, através das ondas, através da internet, do que nós estamos fazendo, que tenham conhecimento do que passa aqui na fronteira, porque nós temos um ambiente muito rico historicamente, né? Nós temos um material histórico tremendamente importante, as mais antigas construções de europeus na margem esquerda do rio Uruguai, desde 1630 e poucos, com a instalação da Estância Grande de Japejú, as missões, que vem a desembocar em todas essas construções que vinham a ser as estâncias adicionais, os postos das estâncias jesuíticas, né? Antes da intervenção, da disseminação do gado pelas vacarias, que deu origem ao gaúcho. Essas construções, o que vocês comentaram, é anterior à instalação do tipo humano gaúcho da nação Pampa. Mas, de qualquer forma, acho que é muito enriquecedor e nós só temos a agradecer a palestra, nós só temos a agradecer a essa oportunidade e ao trabalho de vocês. E, como sempre, né, como nós já tivemos em outras oportunidades, está de portas abertas para recebê-los novamente e sempre que se fizer necessário para a gente elucidar cada vez mais essa nossa história riquíssima que nós temos, que dá origem a esse grupo humano chamado gaúcho, das vacarias, ao xangador, até chegar no gaúcho atual como nós somos, e do que tanto nos orgulhamos. E essa é a nossa intenção. E, novamente, então, quero agradecer essa explanação maravilhosa que vocês fizeram. E espero que em breve a gente tenha outras oportunidades e que no ano que vem a gente possa fazer não só virtual, mas também presencial essa palestra. Muito obrigado. Foi muito elucidador e enriquecedor. Senhor Ricardo, um prazer revê-lo e ouvi-lo, mesmo que virtualmente. Nós é que temos que agradecer, né, todo o apoio que vocês nos deram e continuam nos dando. A ideia realmente, né, não é parar o trabalho, é dar continuidade. Eu acho que tem ainda muito que fazer, né, aí na região. Então, assim que tudo se assentar, né, que se resolver em termos de pandemia, pode ter certeza que estaremos aí novamente, né, para dar continuidade a esse trabalho. E é um trabalho que, na verdade, desde o começo a gente comentou aqui, né, não é nosso. Né? Acho que o trabalho é feito por nós, mas é para vocês, para a comunidade, né? Para quem vive isso, né? Para quem vivencia isso, se não cotidianamente, mas pelo menos está ali, né? Se acercando desse patrimônio, e, obviamente, é trazer também, né, não pode esquecer o lado acadêmico, é trazer também um pouco, né, de conhecimento, somar um grãozinho de areia, né, a esse vasto conhecimento que colegas brasileiros, argentinos, uruguaios, enfim, né, têm realizado desde tanto tempo sobre o período missioneiro, né, e mais além. Então, essa é a ideia, mas quem agradece, na verdade, somos nós. Era isso, rapazes. Marcos Vinícius, Deixa eu só... Quero agradecer também, né, um grande abraço ao seu Ricardo Duarte, né, que sempre nos recebeu de forma muito agradável em Uruguaiana, sempre nos abriu as portas, né, e mandar um abraço também para algumas pessoas que a gente estava espiando agora no YouTube, né, a Mabel, o próprio José Afonso de Vargas, que está nos ouvindo, né, está
cujo trabalho dele foi o pontapé inicial, né, ao Juan Carlos, né, Palácios, e também as outras pessoas, algumas, né, a Marisete, Fátima, né, o pessoal que nos honrou com a presença, Giovana, que nos honraram com a presença hoje, né, mandar um abraço muito forte, né, nesse encerramento aí desse nosso trabalho, e reiterando todas as falas aí dos colegas em relação à continuidade e o interesse, pelo menos da gente, de continuar esse trabalho, que tem muita coisa ainda para ser feita. A gente começou a arranhar o verniz, acho que ainda tem bastante tinta para poder chegar ao final. Suliano, tem alguma coisa? Sim, eu gostaria de, né, dizer que é muito bom ver o Ricardo Duarte aí, né, uma figura ímpar ali, né, uma pessoa com a qual é sempre muito bom conversar, né, aproveitar aqui para dizer que a obra dele, O Perico, é uma obra muito enriquecedora, né, então vale a pena ressaltar, né, o trabalho dele aí, né. Queria agradecer também a todo o pessoal que organiza esse evento, né, então de parabéns, né, um evento muito importante, né, e acredito que realmente vão render muitos frutos aí, e vou dizer assim, para finalizar, não vejo a hora de voltar no presencial para a Uruguaiana. Um grande abraço, pessoal, parabéns. E, novamente, nós queremos agradecer, então, a participação de vocês, professor doutor Jairo Rogge, representando o Instituto Anchietano de Ensinos, professor doutor Marcos Vinícius Beber, pesquisador, trazendo as informações, todas elas elencadas ao longo da palestra, e ao mestre Suliano Ferraço. A vocês três, o nosso agradecimento em nome da Nação Pampa, primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa. Ele que está sendo, nesse momento, desenvolvido de forma remota, contando com a participação de professores da Rede Pública Municipal de Ensino do município de Uruguaiana, da rede estadual, e acadêmicos e também mestres da nossa Universidade Federal do Pampa, que estão também acompanhando diretamente toda a proposta e a programação desenvolvida ao longo desses 3 dias de desenvolvimento desse primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa. A vocês três, nossos efusivos agradecimentos, e que em uma próxima oportunidade, já de forma presencial ou híbrida, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, enfim, mas que a gente possa ter essa contribuição imensa de conhecimento que vocês nos trouxeram na tarde desta quinta-feira. Nosso muito obrigado de coração por vocês, e sejam sempre bem-vindos à Uruguaiana. Hoje, de forma remota, mas com certeza no futuro próximo, de uma forma mais próxima e com esse carinho todo que o fronteiriço está acostumado a receber, a recepcionar seus visitantes. Muito obrigado, professores. Muito obrigado, um forte abraço a todos e todas. Muito obrigado, um grande abraço. Por estes campos caminhei, corri e cavalguei. Nas grandes ondas verdes do Pampa, semeadas de bravura, desejos e sonhos. Das névoas do amanhecer, no rigor das intempéries, como um cielo al revés. Meu suor molhou a terra e aqui se criou. No sul de um continente, surgiu uma nação de força com identidade forjada pela natureza. Para fortalecer o que ela tem de melhor, a união. Congresso Nação Pampa, dias 16, 17 e 18 de dezembro.
uma oportunidade para conhecer o Pampa como você nunca viu. Neste momento em que ninguém sabe as respostas e as perguntas batem à porta, temos apenas uma certeza: precisamos cuidar da nossa casa, desenhar nosso futuro. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa. E nela, a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções personalizadas em crédito, ampliando serviços nos canais digitais e levando mais segurança para clientes e funcionários. Afinal, cuidar bem da nossa casa e de quem vive nela é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.